Olá, bem-vindo a mais uma edição do Eco África, o programa sobre o meio ambiente da STV em Moçambique e da DW na Alemanha. Eu sou Regina Ernesto. Apresentamos já a seguir algumas reportagens sobre proteção ambiental e sustentabilidade. Nos destaques de hoje, o que faz da Lagoa de Somone, no Senegal, um ecossistema tão único? Por que é que o número de bicicletas de carga elétricas deverá subir na Alemanha? E ainda, como uma arma fúngica pode combater plantas invasoras no Quênia. A nossa primeira reportagem leva-nos à costa ocidental de África. Investigadores dizem que todos os anos o Ghana gera mais de 1 milhão de toneladas de plástico, mas apenas 5% é recolhido e reciclado. É de certo um número chocante, mas há esperanças. Algumas organizações estão a juntar-se para fazer a diferença. Vamos saber mais. Limpar praias é um trabalho árduo e pode parecer inútil, mas esta é uma missão diferente. Estes voluntários na praia de Prampan, na capital do Ghana, Accra, não apanham apenas lixo. O grupo tem um plano: separar, medir e catalogar todos os itens como arma para combater o problema. Richmond Kenneth organiza estas limpezas com voluntários locais. Os voluntários das comunidades limitam-se a apanhar um tipo de artigo, por exemplo, sapatos, plásticos ou pasta de dentes. Desta forma, conseguimos separar os materiais recicláveis dos não recicláveis. Queremos mostrar às comunidades que estas coisas podem ter algum valor. Massas de água como a Lagoa Corle de Accra foram transformadas em lixeiras. Apenas uma pequena parte do lixo da cidade é recolhida e reciclada. E muitos resíduos são descarregados no oceano. Decompõem-se em microplásticos e destroem os ecossistemas. E é a partir de locais como a Lagoa Corle que muito lixo chega à praia. A recolha de dados, uma forma de ciência cidadã, pode ser um caminho para resolver o problema. O nosso grupo Plastic Punch sabe que as limpezas de praias sozinhas não são a solução, porque haverá sempre mais lixo a chegar. Mas é uma atividade muito boa para recolher dados relevantes e perceber quais são os poluentes, que marcas, que empresas estão a poluir. Ao recolher estes dados, podemos compreender quais poderão ser as fontes destes poluentes. É para aí que vamos dirigir as nossas ações de sensibilização e os esforços para encontrar soluções. Munida de dados, a equipa pode passar à próxima fase: ajudar as autoridades locais a entender o fluxo de lixo. Com estes dados, podemos dizer de onde vem e que tipo de lixo chega à costa. Conseguiram dizer-nos a quantidade e os diferentes tipos de resíduos, os que são e não são recicláveis. Isto informou a Assembleia para planear a gestão dos resíduos. Os cientistas cidadãos são fundamentais num plano ainda mais vasto. A conservação dos oceanos é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas, mas têm faltado dados fiáveis. A praia de Prampan é apenas um microcosmos de um problema mundial. Calcula-se que tenhamos descarregado no mar até 200 milhões de toneladas de lixo, na maioria plástico, e a taxa de aumento poderá triplicar nas próximas décadas. O Programa Ambiental da ONU diz que a única solução é mudar a forma como usamos o plástico. Graças a grupos como Plastic Punch, o Ghana tornou-se o primeiro país a monitorizar a densidade dos resíduos de acordo com as normas da ONU. Os dados são inseridos numa plataforma da ONU
contendo o maior conjunto de dados de ciência cidadã do mundo sobre lixo marinho. They are not only cleaning the beach, they are also compiling data. Não só estão a limpar a praia, como também estão a compilar dados que permitirão aos decisores políticos avaliar o que estamos a fazer em termos de lixo nas praias, na medida em que, 1, não incentiva o turismo e, 2, afeta a vida aquática. It affects aquatic life. Praias limpas são também vitais para o setor do turismo do Ghana, que representa milhões de dólares. Mas o trabalho dos cientistas cidadãos está apenas a começar. Falta transformar os dados em mudanças significativas. Agora que entendemos o problema, precisamos de soluções. Vontade política, investimento nos sistemas de saneamento, embalagens alternativas, de muita consciência. Estamos a ouvir a ciência e o oceano e os resultados que nos estão a dar fazem todo o sentido. Estes cientistas cidadãos limparam esta parte da praia e os dados sobre o lixo foram registrados. Eles esperam que, se todos compreendermos o que acontece ao plástico que usamos e deitamos fora, possamos limpar os nossos oceanos. Bem, parece claro que para mudar para combustíveis limpos é preciso combater a poluição. Mas será fácil esta troca? Um bairro em Londres mostra que uma boa dose de espírito comunitário pode fazer a diferença. Os residentes em Londres mostram que com visão e determinação é possível deixar as fontes tradicionais de energia. Chegaram finalmente os novos painéis solares e em breve vão estar a produzir energia. Residentes desta rua, na zona leste de Londres, passaram mais de 2 anos a trabalhar para este momento e a convencer os vizinhos a aderir. Hoje, o sonho torna-se realidade. Dizermos que algo ia acontecer e ter cartazes nas janelas a dizer central elétrica gerava pressão. Por isso, este momento é um alívio, é uma alegria. Queríamos que toda a rua tivesse painéis solares, mas rapidamente percebemos que não ia acontecer e que seria difícil convencer alguém. A ideia foi dos artistas Hilar Powell e Dan Edelstein, que inicialmente esperavam ligar toda a rua a uma rede. Mas alguns telhados não são apropriados para painéis solares e alguns vizinhos estão relutantes. Penso que em toda a Inglaterra há milhões de pessoas que querem resolver a crise climática e investir. Uma ação direta, como fizemos aqui, funciona bem junto do público. Dada a crise no país, nem todos puderam aderir. Por isso, os 2 artistas lançaram uma campanha que permitiu angariar 100 mil libras, cerca de 117 mil euros. Por isso, passaram várias semanas a viver no telhado e filmaram tudo. Queríamos que a rua fosse o local da história, mas também uma experiência piloto que pudesse inspirar outras ruas. Para isso foram necessárias muitas ideias e tentativas falhadas para encontrar o modelo que funcionasse. Os artistas defendem que o governo deveria apoiar projetos ecológicos inovadores como este. Precisamos de muito dinheiro para ser absolutamente fácil para as pessoas obterem financiamento ou serem subsidiadas para transformar os seus edifícios em centrais elétricas. Does anyone know where Tom is at the moment, by the way? 107, I think. Oh, is he in there? Os artistas estão a filmar a instalação dos painéis solares, o primeiro passo para uma rua solar. A vizinha Ângela espera poupar na conta da eletricidade. The panels on the roof is going to be
Os painéis vão ser muito melhores para o planeta se continuarem a ser usados. Isto é apenas o começo e, claro, teremos contas mais baixas. Para já, casas alimentadas à energia solar ainda são uma raridade. A empresa britânica, parceira do projeto, chama-lhes pioneiras. No Reino Unido, temos uma das redes elétricas mais antiquadas, muito dependente dos combustíveis fósseis. Nas horas de ponta, quando as pessoas chegam a casa e querem cozinhar, é preciso algumas centenas de geradores para a rede dar resposta. Isso cria um tipo de poluição horrível e é muito caro. Em dias de sol, os painéis solares de Londres podem até produzir energia a mais, o que pode alimentar a rede. Em vez dessa rede de combustíveis fósseis, defendemos a descentralização da rede. Ter milhares de diferentes ativos de energia renovável que criam uma flexibilidade. A partir de agora, refeições como esta serão cozinhadas com energia que vem diretamente do telhado. Quando o resto da rua ver as primeiras 10, 20 casas a instalar painéis solares e ver que é boa ideia e não são só dois artistas com uma ideia absurda, esperamos que mais pessoas queiram participar. Também esperamos poder poupar dinheiro para que outras ruas possam aderir. Os artistas esperam que isso seja apenas o início. O sonho é levar a energia a toda a gente, em toda a cidade. Em Munique, cada vez mais encomendas são distribuídas por bicicleta elétrica. Por isso, a cidade montou um centro de logística para bicicletas de carga. Este é o Faça a Sua Parte desta semana. Bicicletas de carga elétricas já transportam o mesmo que um pequeno caminhão. São flexíveis, livres de emissões e muitas vezes mais rápidas que os caminhões que entopem as ruas no centro de Munique. Dada a quantidade de tráfego comercial e o grande potencial na mudança para bicicletas de carga elétricas sustentáveis, este é um fator-chave na nossa estratégia de mobilidade. 5 empresas têm armazéns no centro logístico de bicicletas de carga. Fazem entregas a particulares e empresas. Uma delas, a Intercapt, diz que as bicicletas funcionam bem. Temos 30 paragens e é viável. Os estafetas são pagos a hora. Não é como nas grandes empresas que têm 120 encomendas e é quase impossível entregar todas num dia. Os nossos estafetas podem apreciar a viagem. O projeto tem benefícios ambientais. As estimativas sugerem que só estas 5 empresas pouparão 6 toneladas de dióxido de carbono por ano. E este é apenas o primeiro passo de uma iniciativa que vai para além de Munique. Muitas cidades têm projetos semelhantes. Acho que é importante partilharmos experiências e aprendermos. Por isso, estamos em contato. Vamos trabalhar juntos. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. De volta à África com um tema completamente diferente. Muitas vezes usam-se químicos para eliminar doenças e melhorar a produção, mas isto pode ser prejudicial para o meio ambiente. E há alternativas. Na única floresta tropical do Quênia está a ser desenvolvida uma arma fúngica contra ervas daninhas num laboratório de última geração. Estas flores crescem bem no Quênia, muito bem, na verdade.
A estriga ou erva das bruxas até pode ser bonita, mas é devastadora. Ela floresce em solo seco e representa uma séria ameaça às colheitas. Esta é uma erva daninha parasita e pode causar danos totais. Como podem ver, este milho está atrofiado. No momento em que se vê uma estriga a emergir, a destruição já está feita porque está no subsolo. A planta parasita fixa-se nas raízes das culturas e depois extrai nutrientes destas às suas custas. Margaret Kissa conhece muito bem o problema. A erva das bruxas dizima regularmente os seus campos de milho. Há muitos anos que lutamos contra a erva das bruxas. Plantamos, mas os rendimentos não são bons. Tentamos impedir a sua propagação variando detritos e dejetos animais distribuídos nos campos, mas não faz nenhuma diferença. Na época passada, plantei um campo inteiro, mas colhi apenas um saco de milho. Isso não me deixa nem o suficiente para replantar a semente. Nililima 1 acre, lakini nilipata only 1 bag. Sasa nikasema hata sasa maana ya kulima hakuna. Cientistas dos Estados Unidos da América e do Quênia identificaram um fungo que mata este parasita. É altamente eficaz. Esta descoberta deu origem ao projeto Toothpick. Dorcas Kemboi gera o projeto e a sua equipa de cientistas produz o fungo que mata a planta estriga. Atualmente, estamos a investigar o biocontrolo da erva daninha estriga, usando o Fusarium oxysporum. Esse fungo foi isolado de uma estriga murcha e foi cultivado para produzir a solução de biocontrolo conhecida como Kishav-Q. Neste laboratório, multiplicamos o fungo para que ele possa servir os agricultores em grande quantidade. Kemboi viajou para aldeias no oeste do Quênia para apresentar o produto aos agricultores. Tratar um acre inteiro custa cerca de 30 euros. Até agora, os agricultores têm arrancado a planta destrutiva para evitar que as suas sementes se espalhem ainda mais, porque, uma vez no solo, permanecem lá durante anos. Os pesticidas químicos não se mostram eficazes. É por isso que o projeto da Toothpick Company é apoiado por diversas ONGs focadas na segurança alimentar. Existe o efeito das alterações climáticas e estamos a ver a estriga também a deslocar-se até para algumas zonas mais úmidas e também para algumas regiões mais frias. Se isso acontecer, então significa que a insegurança alimentar também se tornará maior. O Quênia não é o único país com este problema. Segundo a ONU, 14 países africanos estão infestados com a erva. Se for bem sucedido, este projeto poderá ajudar outros estados. Dorcas Kemboi trabalha com 80 agricultores para ajudar a produzir este poderoso herbicida natural. Kishav-Q que pode ser produzido no nosso laboratório não é suficiente para dar resposta aos nossos agricultores nos 7 municípios em que atuamos. É por isso que envolvemos produtores locais para que nos ajudem a preparar o produto final. A produção em si é relativamente simples. O fungo só precisa de comida para crescer. São cozidos 20 kg de arroz e acrescenta-se uma pequena quantidade de fungo, deixando-se incubar por 3 a 5 dias. Os 40 kg de arroz enriquecido com fungos resultantes são suficientes para 1 acre de terra cultivada. Os investigadores descobriram que os agricultores precisavam de tratar os seus campos durante 2 anos, ou seja, 4 sementeiras. Isso foi suficiente para banir a estriga e restaurar o rendimento das colheitas. E terminamos onde começamos, na costa ocidental de África. No inverno, aves migratórias vão para o Senegal e para a Mauritânia. As zonas onde se concentram estão agora protegidas. Visitamos a Lagoa de Somone, no Senegal, uma área de beleza natural e de conservação das aves, para ver o que as medidas de conservação e proteção conseguiram até agora. Os mangais da Reserva Natural de Somone são o habitat de muitas espécies.
A mistura de água doce e salgada resulta num ecossistema rico, que acolhe garças, corvos marinhos e aves da rapina. É um paraíso natural. Mas nem todos estão felizes. Se não é permitido pescar na lagoa, não temos outras opções. Alguns pescadores decidiram ir para o mar. Às vezes apanham alguma coisa, mas não há tanto peixe como na reserva natural. É difícil para nós. Há 3 aldeias na orla da reserva natural. Entre outubro e novembro é proibido pescar aqui, para que os peixes desovem e a lagoa possa recuperar. Os chamados ecoguardas garantem que as regras são cumpridas e que há locais de repouso suficiente para as muitas espécies de pássaros na região. Mas demasiadas pessoas instalaram-se ao redor da lagoa, e isso é um problema. La lagune était peuplée de palétuviers et que les palétuviers, donc, A lagoa costumava ter muitas florestas de mangal, mas há muita procura por esta madeira, sobretudo para a construção, porque as pessoas sabem que é mais resistente às termites. Por isso, houve muita desflorestação. À medida que os mangás desaparecem, as populações de peixe diminuem. Donc, après la disparition de la mangrove, naturellement, s'ensuivait la disparition des produits halieutiques. Os ecoguardas trabalham aqui há 10 anos. São contratados pelo município, que gera a lagoa, um meio de subsistência para os habitantes. Muitos pescadores começaram a cultivar ostras para compensar o período em que não podem pescar. O turismo também se desenvolveu, com cada vez mais visitantes a descobrir a espetacular biodiversidade da lagoa. É especialmente popular entre os observadores de pássaros. São cerca de 2.500 turistas por mês. Os locais trabalham como guias. Os visitantes ajudam a financiar a reserva e aumentam os rendimentos dos habitantes. 20% das receitas vão para as mulheres que fazem o trabalho de reflorestação. As 2 comunidades que vivem à volta da lagoa recebem 10% cada uma. Outros 20% vão para os 13 ecoguardas. Organizações como o BirdLife International também trabalham na reserva. A lagoa enfrenta vários desafios ambientais. Nas margens, as principais ameaças são a erosão e o assoreamento, relacionados com as alterações climáticas. Realizamos estudos e perguntamos aos habitantes o que observaram, comparando com o passado. Repararam que o solo se tornou mais arenoso e tem um teor de sal mais elevado. Ceux qui ne voient pas, ils ont dit qu'ils voient que leur terre est plus salinisée, plus ensablée. As pesquisas também tornaram claro que os habitantes sabem bem o que causou estes problemas. On leur a dit quelles sont les solutions que vous-même vous préconisez. Quando perguntávamos que soluções recomendam, que práticas aceleram os problemas e devem ser travadas, eles próprios mencionaram a pesca intensiva e a apanha de marisco. Tradicionalmente, os habitantes apanhavam mexilhões e ostras nas margens e nos mangais, danificando-os no processo. Atualmente, as ostras são cultivadas logo acima da linha da água, mantendo os mangais intactos. A vida selvagem está a florescer na lagoa de Samone. É vital que continue a ser uma área protegida. Chegamos ao fim do programa desta semana. Esperamos que tenha gostado. Marcamos o encontro para a semana, na mesma hora, no mesmo local. Enquanto isso, espreitem as nossas redes sociais.
Fique bem. Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. Na nossa página Ecoáfrica, em português, pode ver os programas passados. Como posso ter verduras frescas do meu jardim? O que acontece com o lixo que produzo? E como funciona, por exemplo, a energia solar? Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano disponíveis para si a qualquer momento. Aproveite!